Ô, meu amigo, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Tudo Pô, certo? que prazer, cara, estar aqui te conhecendo virtualmente. Prazer, tudo bem, né? Que Tranquilo. bom que você veio, de verdade. Pô, fico feliz por estar aqui com você. Como é que você tá nessa pandemia aí? Tô vendo que tá fazendo bastante live, né? É porque primeiro que eu gosto dessa questão de comunicação e segundo Uhum, que eu sinto que muita gente precisa, né, se sim, entreter de alguma forma. E quando eu faço alguma live, é sempre com o objetivo de apresentar pessoas, apresentar ideias. Deu uma diminuída porque cansa, parece que não, dá uma, dá uma canseira e a vida não parou, né? Continuar verdade. escrevendo, produzindo as coisas. Verdade, verdade, verdade. Não, às vezes eu tenho a sensação que a gente está trabalhando mais agora do que antes da pandemia, né? Porque isso, essa sensação de querer produzir 24 horas, se não tiver um Uhum. equilíbrio muito bem, você acaba extrapolando, né? Não sei se é a tua percepção também. É isso, querer ocupar esse tempo, né? A gente não está estourando aqui a luz. Querer ocupar esse tempo e, sei lá, a gente ainda está aprendendo como se relacionar com com essa novidade. Sim, sim, concordo. Deixa eu lhe falar, meu amigo, antes de a gente começar a bater o nosso papo aqui e eu falar um pouco da dinâmica, vou explicar para as pessoas que estão vindo a partir da sua, enfim, dos seus seguidores, o que é isso aqui basicamente, né? Eu sou o William Siri, moro em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, faço parte de um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só. A gente faz coisas, enfim, né, movimento social, diversos projetos a gente faz aqui, quem quiser depois, só buscar aí tudo numa coisa só. Enfim, e esse aqui é o Siri na Live. O que é o Siri na Live? Nesse momento, como a gente começou a conversar aqui, nesse momento de pandemia, aonde, enfim, né, eu estava pensando como é que eu posso produzir e fazer coisas interativas que são boas para as pessoas, como é que eu posso servir as pessoas, né? E aí eu pensei em fazer o Siri na Live, porque em momentos, né, antes da pandemia, da rotina, diversos temas a gente não falava por conta da, enfim, né, até sabia que estava ali, mas não tinha tanta atenção por conta da rotina do dia a dia, né? E aí eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode, né, tirar dessa pandemia é começar a perceber cada vez mais as desigualdades e o que realmente nós queremos a partir dessa pandemia, o mundo que nós queremos para frente, né? Uhum. Então são diversos temas que nós estamos conversando aqui e hoje vai ser mais um, né, para falar sobre que é extremamente importante, que é estrutural, que, enfim, né, você vai falar um pouquinho mais sobre racismo, as desigualdades que nós temos, enfim, sobre cultura. E nesse momento aqui estamos com o doutor, o Rodrigo França, perdão, Rodrigo França, que é, Ainda não sou vou começar, doutor, não. Está faltando aí terminar mas o está doutorado. faltando, né? Mas Exatamente. falta. Daqui a pouco. Vou dar Doutorando, essa honra então. a meus pais. Doutorando, então. Exatamente. Doutorando. Desculpa. Então, Imagina. doutorando, enfim, é professor de sociologia, de filosofia, é sociólogo, filósofo, professor de direitos humanos fundamentais, é ator, diretor, roteirista e produtor. Graças a Deus, bastante coisa, hein? É algo muito natural de uma coisa, uma função não basta, né? Mas é uma das características que eu vou te dizer dessa estrutura que a gente vai falar sobre sobrevivência. Você vai encontrar em muitos lares várias apostas. Se uma der certo, que ótimo. A grande diferença é que eu sou de um lar de classe média e que os meus pais puderam apostar em todas as minhas escolhas. Mas é uma característica muito forte, principalmente do povo preto, povo negro, de querer abraçar, de querer viver, né? De querer sobreviver. Sim, sim. Aos poucos nós vamos falar sobre isso Vamos aqui, não falar sobre vou me adiantar, não, para não me perder. Enfim, então é isso aí. Esse é um pouco do Siri, falando do Rodrigo França. Se você puder se apresentar aí, daqui a pouco a gente entra aqui na estrutura que mais ou menos eu montei aqui das perguntas que as pessoas fizeram. Enfim, se você puder se apresentar mais um pouquinho. Não, eu me resumo melhor como articulador cultural, assim, em cima de todos os meus fazeres. Eu gosto de ser ponte, sabe? Eu tenho
uma concepção, a partir da minha criação, que é o coletivo, que é olhar o coletivo. Então, todas as minhas escolhas perpassam por uma satisfação pessoal em atender o coletivo. Então, em cima de todas essas funções, titulações acadêmicas, o que eu mais amo é articulador cultural. Esse particular que vai fazer contato, que vai fazer ponte, para que não só o Rodrigo se dê bem, mas todo o seu coletivo, todo o seu povo. Isso, de alguma forma, você se colocando como articulador, você fazendo essas pontes, acaba que você faz muitas coisas ao mesmo tempo, até com vários temas diferentes, e você acaba sendo essa pessoa, né? Como você diz, assim, fazendo 3, 4, 5 funções ao mesmo tempo, e até mesmo o seu currículo aqui, de alguma forma, demonstra isso, né? Dessa pluralidade que você tem, né? Junto ao meu lado tem muita gente, eu não digo nem por trás de mim. Então é uma responsabilidade, para você ter uma noção, por ano, em média, são 120 profissionais que dependem no sentido, não depende de mim financeiramente, depende de algo que é mais poderoso, que eu acorde disposto, querendo Saquei. vencer, entende? Então, né, querendo criar, porque eu preciso criar um projeto artístico, porque atrás do lado da frente tem atores, tem atrizes, tem cenotécnicos, cenógrafos, figurinistas, assim por diante. Então, é de uma responsabilidade que eu não acho sacrificante, não é pesada, não está nisso, é prazerosa. É justamente o que eu acredito. Eu sou de uma família que não visa o próprio umbigo. Isso é muito dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Que bom. Essa coisa idiosincrática de olhar para si e basta, não funciona. Eu não saberia, por isso que não é um fardo. Eu não saberia fugir dessa lógica. Saquei. Entendi. E tem uma palavrinha que você colocou aí que eu acho que pode resumir isso, né? É responsabilidade, né? É ter responsabilidade com a galera toda que está ao seu lado, né? Sim, Acho é que isso. show. Deixa eu lhe falar, então, tem as perguntas aqui, e aí é o seguinte, só para explicar para as pessoas, é o seguinte, gente, quando eu anunciei aqui, né, que ia fazer essa live, coloquei arte, eu coloquei uma caixinha de perguntas para as pessoas, enfim, né, saber mais um pouco do Rodrigo, e aí estão aqui. Tem as duas perguntas que é um pouco mais conceitual, que é o seguinte, a primeira é, muito se fala em racismo estrutural, mas nem todo mundo sabe o que é realmente. E aí, meu amigo, queria o seguinte, assim, como você define o racismo estrutural? Eu vou tentar não ser acadêmico a gente tem que ter consciência que a sociedade brasileira ela foi construída e ela é construída a partir da escravidão indígena e africana. Então, muito se beneficiou dessa estrutura e muito ainda se beneficia dessa estrutura. Ai, Rodrigo, eu não sou daquele tempo, mas você se beneficia de alguma forma. Né? A construção da sociedade ela beira a partir disso. E o Henrique Vieira, que é para mim um intelectual desse tempo, né, que é pastor, que é artista, que é palhaço, que é filósofo, e ele fala uma coisa que é muito interessante. Essa estrutura não é uma pilastra que eu encosto nela ou não. Ela é um chão que todo mundo pisa. E o que você faz com isso? Essa a questão. A gente está falando sobre racismo estrutural há quase 5 séculos. Agora que se começa a parar para pensar do que é racismo estrutural e o que é mais danoso é que começa a falar sobre racismo estrutural para justificar o seu racismo. Aí eu não fui racista, não. É o racismo estrutural que beira a sociedade brasileira. O racismo estrutural ele existe porque se beneficiam em relação a isso. E aí a gente começa a falar sobre benefícios e privilégios. O que a gente faz com nossos privilégios? O que a nossa família, ao longo da história do Brasil, fez em relação a isso? Sabe? O que você faz no dia a dia? Porque se não adianta você falar, Rodrigo, eu não sou racista porque eu tenho meu amigo que é negro, porque a minha esposa é negra. Você pode ser um ótimo amigo, um ótimo marido e ser racista.
porque essa estrutura ela faz com que atravessem todas as relações. A gente acredita que o racista é aquele estereótipo do vilão da novela das 9. O racista pode ser você, possivelmente é você, né? Pode ser uma ótima chefe de família, uma empresária, um professor, uma advogada. No ambiente social, essa pessoa pode ter uma conduta puramente regular. E perto dos seus amigos, companheiros, companheiras, o que for, que são negros e negras, tá tudo bem. Agora, longe, aí que pega. Como é que você utiliza o seu privilégio no seu dia a dia em relação ao mercado de trabalho? Entende? Como é que você pisa nessa estrutura? Muito se falou a partir de um coletivo que eu participo, que é o Potências Negras, sobre o que é ser antirracista, o que é ser aliado nessa causa. As pessoas falam, primeiro assim, por favor, brancos e brancas, não se auto-intitulem como aliado, como antirracista. E esse é comportamento, isso não é uma titulação. Eu não posso me colocar... por mais que eu tenha todo um autopoliciamento, por mais que eu tenha toda a consciência, eu nunca vou me colocar um cara que não é machista, eu sou pró-feminista, eu sou o Rodrigo, e que vou ter minhas ações diárias, sabe? E que essas ações começam a partir de uma reflexão interna. Então, se autodeclarar que é o grande problema. Né? O exercício no mercado de trabalho, que uma pessoa negra, muito bem capacitada, e você branco ou branca, nada capacitado, porque alguns corpos precisam ter um esforço maior do que outros. Você branco ou branca, você não está preparado para aquela vaga, mas pelo racismo você é escolhido. Você é capaz de olhar do lado e falar assim, por favor, ela é melhor do que eu, essa pessoa é melhor do que eu e ela merece a vaga? Se colocar como antirracista também é você medir o seu privilégio, verificar, caramba, eu sou beneficiado a partir dessa estrutura. E o que eu faço com isso? Sabe? O que eu faço com isso? Onde me dói? A gente está com uma família negra com cartaz escrito em troca de máscara, eu quero comer. Não adianta se sensibilizar e não racializar, porque a maior parte da população brasileira está passando por essa circunstância. Não adianta se sensibilizar se você tem a sua doméstica, que possivelmente é negra, numa estrutura brasileira, e você não a liberou, ou se liberou, você não pagou, não adiantou, porque ela deve estar passando fome. Então, assim, é importante, quando a gente fala sobre racismo estrutural, não é justificar o seu racismo porque é assim e não tem jeito. O que eu faço com isso? É esse o grande exercício. Então, o mais importante é saber que bem nas relações sociais, a sociedade ela é construída a partir disso e muita gente se beneficia. E está muito além. Eu, como um ex-marxista que sou... Ex-marxista? Eu sou ex-marxista. Eu já fui muito marxista. Mas isso que eu ia falar vai além do recorte de classe social. Porque até mesmo entre os pobres, um pobre branco, um pobre preto, esse pobre branco ele vai ter muito mais benefícios e privilégios. N vezes, eu, como um cidadão de classe média, estou num restaurante aqui no Rio, e entra um jovem pedinte negro, ele enxotado. Se entra um jovem pedinte branco, o restaurante e os clientes ficam sensibilizados. Então, vai além de uma relação de classe. A gente precisa fazer recortes raciais nesse país. A esquerda, e eu posso falar porque eu sou homem de esquerda, não vou admitir que a direita fale, a esquerda desse país, ela precisa entender isso. Ela precisa racializar, porque quem está morrendo em números é a população preta, é a população mais fodida, sabe? Quando alguém, uma mulher branca de classe média alta fala foda-se a vida, ela está falando foda-se a minha empregada,
sabe? Porque ela pode se contaminar e tem um hospital bacana. Essa doença é democrática, mas a situação do Brasil não, sabe? Essa doença, porque qualquer um pode pegar, mas tem gente que pode ficar em home office, tem gente que pode não ter contato com ninguém, ou tem gente que pode ligar o foda-se e falar assim, dane-se, porque eu vou pedir comida do iFood, eu tenho um hospital, não sei quantas DOR, e tem gente que não, sabe? O maior símbolo de desigualdade desse país é essa doença, onde a primeira morte foi uma doméstica negra que pegou esse vírus da sua patroa rica, vindo da Europa, e que não teve coragem de comunicar que estava doente para essa senhora. Então, assim, é esse Brasil. Quando a gente fala sobre racismo estrutural, está nisso. Está nas nossas relações, sabe? Está num Enem que essa sociedade devia parar. Num Enem onde a maioria dos jovens não tem a menor condição de fazer no sentido de igualdade. E aí é uma sociedade brasileira que vai gritar sobre meritocracia. Esse estudante, se o Enem, se os meus deuses vão fazer alguma coisa para não rolar esse Enem, porque até a justiça não confia nesse país como estrutura, não estou falando de pessoas, é capaz da pessoa que conseguir fazer esse Enem passar, daqui a 4, 5 anos, falar: eu passei por mérito meu, eu passei porque eu batalhei, passou por mérito, sabe? Quantas vezes tem um Jonathan Raimundo, que é um grande intelectual, responsável por pré-vestibular comunitário, ele está aqui, acabou de entrar. Quantas vezes jovens deixaram de fazer vestibular ou deixaram de fazer Enem por causa de tiro? Então, é isso, Brasil. Nosso coletivo tem um pré-vestibular, né, chamado Esperança Garcia, e que a sua grande maioria são negros e negras também, de baixa renda, porque foi um critério que nós adotamos para ter esses jovens, né? E assim, é gritante mesmo a desigualdade, e ver que, por exemplo, eu que tive uma oportunidade, como diversos amigos e amigas meus, né, de mim, assim, tem a possibilidade de fez escola particular e tudo mais, é uma desigualdade absurda. E aí você vê algumas pessoas querendo que o Enem aconteça, de uma falta de empatia, mais desigual, assim, enfim, não, é crueldade. É perversidade mesmo. Não tem que encontrar eufemismo, não. É crueldade, é egoísmo, é a grande chance. Já que a Justiça já determinou que é constitucional as cotas, as ações afirmativas, como a gente pode articular para poder brecar e muita gente não entrar? É crueldade, é egoísmo. O que se faz nesse país, quando eu falo, não é para causar, eu não sou da geração do tombamento, é porque se a gente não assumir as nossas mazelas, a gente não abre espaço para um dia a gente erradicá-las. Concordo, sabe? Chegar num estágio de se dizer no país realmente democrático. A gente precisa falar. A gente tem uma elite cruel, a gente tem uma elite perversa, a gente tem uma elite cafona, atrasada, e que parte da classe média, doida para ser essa elite, reproduz esse valor. E eu vou te falar dos dois extremos, tanto de esquerda e de direita. Porque não é porque a gente se coloca como progressista que a gente realmente é. Eu conheço muita, principalmente da minha área, que é da arte, que deveria ser realmente revolucionário, e que existe uma manutenção de poder político e econômico centralizado. Então, está nisso. É muito perverso, é muito cruel, e se transforma em grupos e pessoas que, para amenizar sua dor, querem fazer caridade, querem fazer missão, querem fazer isso, e não querem rever o seu papel, os seus conceitos, o seu poder na sociedade. Verdade. Concordo com você, concordo. Deixa eu lhe falar uma coisa que eu vi você falando com o Ricardo Brasil numa entrevista, quando você diz que, eu esqueci da porcentagem exatamente, mas é quase 100%, né? Acho que era 97%, enfim, que você diz que
quando você pergunta a alguém se é racista, ninguém diz que é racista. Mas quando você pergunta se você essa mesma pessoa, você conhece alguém que é racista? Ah, conheço. Então, tipo assim, o racista é sempre o outro. É sempre o outro. É um pouco dessa dinâmica também, né? Assim, É é não isso. reconhecer. É uma pesquisa da BBC de Londres junto com a USP. Beira 98%, né? Isso, exatamente. Existe racismo no Brasil? Sim. Você é racista? Sim, 98%. Você é racista? Não, 98%. Essa conta não fecha. Quem é? Quem é? E não, ainda existe uma modalidade no Brasil de que o sujeito vai falar que não existe racismo, mas eu sou racista reverso. Opa, existe ou não existe? Né? Esse mito. O Brasil é cheio de mito, né? Começa pelo presidente da República. Tem um mito da democracia racial, tem um mito do racismo reverso e tem um mito de um presidente cruel. Não! Quem me dera! Tem o mito do presidente que não é corrupto. Sim, perdão. Exatamente. Quem me dera. É porque exatamente. Quem dera as pessoas tivessem... Sim. Quem dera as pessoas tivessem noção realmente da crueldade. Perdão, verdade. O Brasil é cheio de mito. Né? Verdade. Eu não sou machista, misógino porque eu tenho filha. É cheio de mito. Deixa eu lhe perguntar aqui sobre a segunda pergunta, que é o seguinte. Sobre o seu espetáculo que você fez, Oboró, né? Masculinidades Negras, que você foi diretor. A pergunta é o seguinte. Outra coisa que eu acho muito importante você falar é sobre essa questão da masculinidade negras. Se você puder abordar um pouquinho aqui, falar também do espetáculo. Tá. Oboró significa orixás masculinos. Embora essa caixinha de gênero é uma caixinha europeia. Você não vai encontrar, como professor de filosofia, eu sempre vou falar, se você quer descobrir qual é a essência de uma sociedade, é só ir para a mitologia. Que, para a gente, de um estudo mais africano, não é mitologia, ancestralidade, mas vamos colocar nisso. Você vai encontrar muito mais numa lógica cultural europeia essa relação do bonito, do feio, do forte, do frágil, essas caixinhas que você vai encontrar na mitologia grega. Isso aí é histórico. Quem é capaz, quem não é, né, os dotes, etc. Mas não tem jeito, né? Eu não vivo numa Wakanda, é necessário a gente discutir e dividir essa relação de gênero, porque é a estrutura cultural do país. Então, Oboró, orixás masculinos. Quando a gente fala sobre masculinidades negras, tem um intelectual chamado Roger Cipó, que ele debate muito sobre isso. É importante a gente colocar no plural, porque uma das questões que o racismo faz, um dos subprodutos, é apagar a nossa subjetividade. Coloca a gente de uma maneira homogênea. Né? Então, N vezes você deve ter ouvido, espero que não tenha falado, todo preto é igual. Então, dentro dessa negritude de homens, você vai ter ali o negro LGBTQ+, o negro de classe média, o negro ainda numa situação subalterna, um negro ali marginalizado pela sociedade. Fazer uma pesquisa na web sobre isso. Não pode. No ícone de pesquisa abaixo. Pode não. E toda hora que faz isso, eu coloco essa. E aí... Que loucura, Marcos. Eu tô sozinho aqui, gente. E aí você vai encontrar várias configurações dessa negritude. É claro que um espetáculo de teatro ela não vai dar conta dessa múltipla, né? dessa relação plural de negritude. Mas a gente aponta algumas, principalmente esse homem negro que é trans e que é pouco debatido e é tão quanto marginalizado quanto o negro cis. É um espetáculo que é um sucesso. A gente foi indicado a todos os prêmios no Rio de Janeiro. A gente ganhou alguns. A gente ganhou agora o Prêmio Shell, figurino com Vanderlei Gomes e dramaturgia com o Neto. Adalberto Neto. E a gente fala sobre esse recorte, né? O quanto esse homem negro, do seu cansaço, ainda tem uma live 11 da noite. Nossa! A gente fala justamente desse homem negro
que ele é colocado como o grande algoz da sociedade. Esse homem negro que ele não tem chance de errar, ele não pode errar, ele tem que acertar, e que ele é marginalizado. Se você perceber, ou fizer uma pesquisa de grau de confiabilidade entre um homem branco e um homem negro, você vai perceber quem é de grande confiança, quem é o grande referencial de padrão de beleza. Para esse homem negro, ele basta a força, se ignora a intelectualidade, o afeto, ou ele vai para o extremo, que é da hipersexualização daquele negro de cueca branca, ou vai para o extremo daquele negro que é indesejável, sabe? Aquela cultura brasileira, principalmente nas grandes metrópoles como Rio e São Paulo, de esconder a bolsa. Para você ter uma noção, um menino negro, a partir de 7 anos, ele não pode correr. Porque ele passa a ser alvo da sociedade. Sim, ele passa a sim. ser alvo do Estado. Né? E é de lei, na maioria das casas de negritude, de família de negritude, das Américas, esse valor que o menino não pode correr. Sabe? Porque a cada 23 minutos é morto, é assassinado um jovem negro nesse país, segundo a ONU. Então a gente vai falar sobre isso tudo. O mais importante nós não somos o problema da sociedade. A gente erra, a gente também acerta, sabe? E que é uma estrutura puramente africana de não seguir esse senso judaico-cristão maniqueísta, sabe? A gente precisa reforçar, quando a sociedade, e é bom estar diante de um homem branco, vou aproveitar e beber um pouquinho também. Bebe sua água, para não se chocar. A gente precisa responsabilizar algumas questões quando o feminismo ele fala sobre patriarcado. A gente precisa entender que esse patriarcado é de uma cultura europeia. Esse patriarcado do Brasil significa propriedade rural e escravidão. Esse homem negro ele nunca foi dono desse patriarcado. Esse patriarcado ele é estabelecido pela ponta da pirâmide, que é esse homem branco, rico, heterossexual, cisgênero e assim por diante. Esse homem negro, quando ele erra e ele é violento, ele é utilizado por esse patriarcado. Ele é utilizado. Esse homem negro precisa ter consciência disso. Ele é utilizado. E esse homem branco, que ele é intocável, na verdade, porque você não vai ouvir, dificilmente você vai ouvir nas grandes discussões sobre as problemáticas da sociedade, ele está muito protegido. Ele está muito protegido, principalmente nas grandes discussões. Ele está protegido porque esse homem branco, quando ele erra, ele é mimado, sabe? Ele é infantilizado pela essa estrutura, né? Ele errou porque, coitado, estava bêbado, estava alcoolizado, etc. E tal. Então, a gente precisa, nas discussões de masculinidades, e principalmente nas masculinidades negras que me interessa, a gente precisa apontar. E esse homem branco ele precisa ser responsabilizado. Não tem nem esperança dele rever sua questão de privilégios na sociedade, mas para pelo menos tirar essa carga que o homem negro é o grande problema da sociedade. Porque não é. A gente não cria valor hegemônico. Quem cria valor hegemônico é quem está na ponta da pirâmide. E esse homem negro está longe de estar na ponta da pirâmide. Eu acho que a terceira pergunta aqui, cadê? Tem até um pouquinho disso, assim, é sobre poder, né? Como o racismo se expressa na falta de representatividade em espaço de poder, televisão, cinema? Eu acho que encaixa um pouco com o que você está falando, né? Então, a gente está falando sobre narrativas, quando se briga sobre representatividade. E o termo agora o termo certo é briga. Meu Deus, tem uma coisa. É quarentena, tudo bem. Tá em casa, tranquilo. Eu estou falando coisas sérias, mas quem sabe, né? Pós-quarentena. Não, tá bom, pô. E aí. Felizão que tu tá aqui, a gente pô. fala sobre representatividade, a gente está falando sobre narrativas, né? Narrativas é escrever, publicar, atuar, isso é poder. Porque a partir de narrativas eu codifico
categorias na sociedade, como assim, quem é forte, quem é frágil, quem é bonito, quem é feio. Até hoje a gente segue uma narrativa do colonizador, que vai olhar esse continente africano como um grande pedaço de terra, como uma grande sociedade, como um grande país que não é, e que vai determinar como pobre, como primitivo, como isso, aquilo. Então, a narrativa determina se eu sou forte ou fraco. Por isso que a gente briga muito pela nossa escrita. Quer falar de preto, que tenha preto, sabe? Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Porque sempre vão colocar a gente como subalternizados e o branco como potente, como salvador, né? Como aquele que gera, que cria, que é intelectual, que é amável e assim por diante. E isso destrói gerações. Isso destrói gerações. Um dia eu espero, antes de eu morrer, eu espero porque a utopia é válida, que um dia a Xuxa ela venha a público e falar assim, caramba, que cagada, eu participei de idealizar paquitas como loiras num país onde a maioria é composta por mulheres pretas. O dano que isso causou, sabe, em meninas de alisar cabelo, de não poder ser Xuxa. E aí, na hora de tentar escamotear, por causa de um avanço, um pequeno avanço da sociedade, me coloca... Travou, calma, baixa a qualidade. Travou mais que... Travou. Voltou. Então, quando a gente vai O falar sobre dano... representatividade, está nisso. E aí eu vou além. Porque assim, nós somos 56% da população brasileira, né? A maioria. E aí, quando vai falar sobre representatividade, coloca um no meio de 10, 20 não negros. A gente não quer mais representatividade. A gente quer protagonismo. A gente quer assinar os textos. A gente quer dirigir, sabe, os trabalhos. A gente quer iluminar, a gente quer fazer a direção de arte. A gente quer fazer o designer, sabe? Eu estou aqui na frente de uma das maiores designers desse país. E é isso. Eu vou chutar, que é Maria Júlia Ferreira, eu vou chutar a porta. E para algumas pessoas isso é radical. Se isso é ser radical, tudo bem. Radical vem de raiz, né? Do princípio. Eu quero mudar do princípio, sabe? Agora, o louco, que nas minhas produções que beiram 100% ali da ficha técnica de profissionais negros e negras, eu sou um problema. Mas ninguém questiona que a maioria das fichas técnicas de teatro, de audiovisual, são compostas por brancos. Quem dirige o cinema brasileiro é homem branco, rico. A gente precisa pensar nisso. Rodrigo, cada um pode dirigir, mas está também discutindo aí dinheiro público. Rodrigo, Então, quando você... Desculpa. Eu sou isso, eu vou falando... Não, show de bola, assim, mas... que gosta, gente que não gosta. Não, eu continua vou falando. A verdade. Porque, querido, falar o que eu estou falando, olha, tem que ter peito, porque parece que não. Não é só o MDB que tem coronel, não. Sim. Não, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, quando você fala com paixão e com amor. E aí me remete quando você diz, eu faço pontes. Então, assim, isso na minha cabeça aqui faz muito sentido esse amor que você coloca por toda a causa e cada vez mais, assim, mostrando para a gente aqui a importância disso e a fragilidade que nós temos nessas, enfim, né, essas loucuras, escolha de horríveis que nós estamos vivendo em relação ao racismo que é estrutural da nossa sociedade. E eu vejo o amor que você coloca nisso, porque é isso, você quer uma vida que para todos e todas seja melhor, né? E por isso que você vai fazer essas pontes. Sim. A Andréa Lima acabou de chegar meu livro, O Pequeno Príncipe Preto. Depois me disse se gostou. Gente, assim, porque parece que quando a gente fala sobre essas questões, a gente está discutindo só um segmento da sociedade, a gente está discutindo todo o segmento da sociedade. É muito positivo para os seus filhos, para suas filhas, ter uma sociedade realmente democrática, organizada. É benefício para toda a sociedade. A Flávia Oliveira, que, se eu não me engano, sem querer ser injusto, ela que disse cotas
Cotas não são um favor para a negritude, é um favor para a sociedade, para a branquitude, que vai estar se relacionando com a gente, quase num pé de igualdade, sabe? Você discutir sobre realmente uma democracia racial, porque não existe no país, e depois a gente pode falar sobre números, que eu sei quase todos. Quando a gente vai falar sobre democracia racial, ou pluralidade, ou diversidade, o que for, isso requer lucro. O racismo é tão grande. Sabe por que eu não sou marxista? Sabe por quê? Não, diz. Respeito Marx, respeito muito, posso dizer porque eu li. O racismo é maior do que o capitalismo. Mesmo a população negra sendo 56%, a maioria, mesmo a população negra consumindo por ano 1,7 trilhão de reais, o racista, ele me olha achando que eu não sou consumidor. O racista não me contrata. Ele é maior. O cara prefere não lucrar do que dar poder. Cara, que merda mesmo. Sabe? Quando você vai discutir... eu já discuti com a Coca-Cola norte-americana, eu já discuti com Netflix norte-americano, eu já discuti com a Warner, eu já discuti com N multinacionais lá fora e que tem uma política de diversidade que fala isso traz lucro. Aqui não. Aqui não. Aqui, os CEOs do Brasil, sei lá, não chega nem 10% da negritude. Eu acho que chega a 3%. Sabe? Uma das coisas mais lindas que eu ouvi do presidente Obama, e eu não cago regra para norte-americano, não, mas para a gente entender quando a gente vai falar sobre capitalismo. Perguntaram para ele, eu estava nessa palestra, por como ele conseguiu errar menos para a nação. Eu estou falando da nação dele, porque errou muito com o mundo. E errou muito também com a negritude, porque tem uma relação estrutural lá, que é o cárcere, né? A negritude também está lá, em peso, como está aqui no Brasil. Mas ele falou assim, eu errei menos porque meu gabinete era composto por diversidade. Então eu via qualquer ponto de vista. Toda vez que eu errei é porque eu não quis ouvir. Então é isso. Imagina numa empresa que você tem executivos de diversos fragmentos da sociedade, você vai errar menos, você vai apostar correto. Sabe? N propagandas que você fala assim, meu Deus do céu, não tinha uma pessoa preta para poder falar, vai dar merda. Porque não interessa, não se pode. Eu prefiro errar. A cabeça da elite brasileira é essa, né? Do grande industrial, do grande do grande banqueiro. Eu prefiro errar, eu prefiro deixar de lucrar do que dar poder. Sim, sim. Pô, de verdade, cara, muito obrigado assim, pelo investimento do seu tempo aqui. E assim, eu estou aprendendo muito e com certeza a galera está aprendendo muito aí também. Então, mais uma vez, te agradecendo. Já indo aqui para uma outra pergunta, e que essa pergunta é até minha. Enfim, vamos lá. Ó, você dirigiu a peça do Henrique Vieira, né? A peça O Amor como Revolução. Quanta experiência dele de vida sobre a dificuldade dele enxergar. Como você conheceu o Henrique? É uma pergunta, enfim. Como você conheceu o Henrique e como foi dirigir essa peça que não romantiza o amor, mas coloca ele como princípio de vida? E assim, só para uma coisinha aqui, quando eu entrei em contato com você, né? Falei, e aí, tudo bem, não sei o que, enfim. Aí você me deu seu celular 2 vezes, só que as 2 vezes estava faltando um número. Eu falei assim, pô, não vou pedir ele de novo, né? Falei, o Henrique é meu amigo também. Falei, Henrique, então, aconteceu isso aqui, ó, ele me mandou 2 vezes o número dele, só que menos um. Tem como tu me passar o contato? Gente boa demais, ó. Meus parabéns. Eu falo isso porque é bom que eu desmistifico o que é dislexia e eu tenho dislexia. Sim. E aí o que acontece? Eu mudei meu número e aí eu salvei num bloco de nota. Aí eu só copio e colo. Aí com certeza estava copiando, faltando o número. Foi exatamente, então, possivelmente. E ó, mas só mais uma coisinha. Tá. Só mais uma coisinha. Meus parabéns, que peça.
Assim, não tem como não chorar, óbvio. Foi lá na estreia. Eu Não tem amo como esse não chorar. De verdade, O meus Henrique é um parabéns. ator ciumento, ele acha que não gosta de espetáculo, você não vai mais ver o espetáculo. Eu amo. Eu acho que está na lista dos meus melhores espetáculos. Ele Então, veio aqui em Bangu, perdão, ah, mas ó, ele veio aqui em Bangu, na Zona Oeste, né? E aí vários amigos meus e amigas foram também, falou assim, cara, teve um amigo que falou assim, meu irmão, por que eu não fui isso antes? Porque, assim, que peça maravilhosa, uma das melhores peças que eu fui. Não sei se ele tá aqui, é o Rafusca, enfim, mas ele e outras pessoas falaram a mesma coisa. Mas meus parabéns, mas fala não, aí. eu amo esse espetáculo. Então, assim, você me perguntou sobre racismo estrutural e eu vou falar sobre o racismo institucional te respondendo sobre essa questão. Né? Então, a gente já falou sobre racismo estrutural e racismo institucional quando essas instituições elas reforçam esse racismo existente. Existe uma máxima da sociologia que vai falar sobre o seguinte: se uma sociedade é racista, as suas instituições também serão racistas. E quando a gente fala sobre instituição, é família, é igreja, é instituição bancária, mídia, Estado. E não é porque a gente está a gente faz arte que esse racismo ele não se organiza, não se estrutura. Então é preciso a gente ficar muito atento e atenta. E aí um dia eu conhecia o Henrique de um grupo do WhatsApp de homens negros. E aí a gente tem um amigo em comum que é o Lázaro Ramos, né? Diretor, ator, intelectual. E ele, precisamos dirigir nosso irmão, precisamos produzir, não sei o que e tal. E aí eu, muito tímido, o Henrique já tinha me procurado para poder fazer um projeto do infantil. Eu falei, calma, meu irmão, a gente vai trabalhar junto. Porque assim, eu não sou... Eu gostaria de ser indústria, mas um dia eu vou chegar lá. Quando eu falo ser indústria, ter esse capital para poder abraçar todos os projetos e, sei lá, um dia poder contratar por ano mil pessoas. E aí eu falei assim, calma. Aí o Lázaro Ramos, generoso, falou assim, mano, vou colocar um dinheiro. Eu falei assim, não, eu acredito no projeto, vou colocar um dinheiro, meu irmão colocou outro. E era uma coisa assim, eu não vou precisar por causa da dislexia, do tempo, mas era uma coisa assim. Eu falei, Lázaro, era o final do ano passado. Lázaro, vamos para o ano que vem, né? Ele, não, você não consegue, porque me disseram que você consegue montar para já. Eu falei assim, tá. Aí liguei pro meu irmão, que é produtor. Falei, mano, Lázaro Ramos, né? Henrique Vieira, vamos fazer. Aí meu irmão falou assim, tá bom, me dá meia hora. Aí eu ainda estava na reunião com o Lázaro, e aí depois o Henrique chegou. Aí meu irmão liga, olha, pauta daqui um mês. A gente teve um mês para poder ensaiar. Um mês para poder ensaiar, e eu sou louco. Aí o Lázaro falou assim, mano, vamos viajar com esse espetáculo. Então, é um solo, tá? Eu sei que você gosta de coisa grandiosa. Aí eu falei assim, ai, cara, só o Henrique, cara. A gente conseguiu o Carlos Gomes, que é um teatro imenso. É um teatro Sim. mais... com palco, um solo, o cara vai dar conta. Mas eu pensei logo, que eu estava falando sobre como a gente tem que se organizar contra esse racismo. Eu falei assim, putz, a gente tem uma verbinha, né, uma verba para poder produzir o nosso irmão, mas a gente pode somar com outros irmãos, né? Sabe, esse palco foda, vamos abrir espaço. Aí, de uma cellista, chamei uma Adu Pretas, com uma pianista, uma cantora lírica, chamei mais um ator. Foi lindo, e cara. aí, para É muito completar, eu lindo. falei, irmão, tive uma ideia, eu quero que chova em cena. Ele, papel picado. Eu falei assim, não, eu estou falando, eu quero que caia água. E assim, no Carlos, em Bangu Shopping, caía na frente do palco. No Carlos Gomes, caía dentro do palco. 1.000 litros d'água. 1.000 litros de água. Com piano de cauda no meio do palco, com cello, e aí eu conheci dessa maneira, dessa questão de se organizar, sabe? Da necessidade de se organizar. Porque o telefone, a gente, que eu falo para os meus irmãos e irmãs. Essa estrutura racista, competitiva,
classista, capitalista, ela não dá nem conta para a branquitude. Eu sei que tem colegas passando fome, colegas do teatro passando fome. Se ela não dá conta da branquitude, não vai dar conta da gente. Então a gente precisa se organizar cada vez mais. A gente precisa ser indústria, sabe? Eu não posso esperar o telefone tocar. Eu tenho que ser o telefone que toca para os meus irmãos e irmãs. Então, começa aí da necessidade de subverter a lógica do mercado e fazer. Sim, sim. Então, mas uma coisa assim, enfim, a pergunta aqui é o seguinte: como que você também teve esse contato ali? Que é isso, né? É o Amor como Revolução, o nome da peça lá, enfim, né? Como é que foi isso, né? Essa peça maravilhosa que não romantiza o amor e é como uma coisa séria ali, dura, enfim, com maturidade. Que você, enfim, como é que foi esse aprendizado aí junto com o Henrique? Como é que foi essa coisa toda, assim, de não romantizar o amor, né? Dalmo Souza, nunca fui em um teatro, nem meus alunos. Se você for do Rio, me liga, tá? Que acabou a quarentena, você e seus alunos não pagam em nenhum espetáculo que eu tiver. E se você não for do Rio, você me manda seu contato, porque eu faço pontes, eu arranjo espetáculo para você. Pô, que maneiro, cara. Deus te abençoe isso sempre. não é Eu sei que maldade, não, eu sei que não é nem de isso é bondade. política, isso é Sim, política. sim, Eu sim. preciso de público, eu preciso que esses jovens, essas jovens, possam ser público lá na frente. Então é isso, é investimento. É isso que o capitalismo não entende, sabe? Em cima do meu Ubuntu, lá na frente, algum outro produtor vai lucrar. Eu não estou lucrando agora, porque vou oferecer os convites, mas algum produtor lá na frente, a partir dessa cultura de ir ao teatro, vai passar a lucrar. E é nisso. Sim, incentivo, né? Não é fofice, não. Eu falo isso, gente, eu sou a pessoa mais interesseira do mundo. Às vezes eu coloco uns irmãos e irmãs para vender camisa, vender qualquer coisa relacionada ao espetáculo na porta do teatro. Já vou te responder. Aí eu falo, eu não sou lojinha, eu não sou shopping, não quero percentual, não. E vende. Olha, eles, vender em teatro lucra mais do que qualquer evento, do que qualquer feirinha. Eu falo, não quero percentual, não. Ai, você é bom. Eu falei assim, não, eu quero que você fique rico para patrocinar meu espetáculo daqui a 5 anos. Boa, boa. Assim, é o pensamento a longo prazo sempre, né? Cara, eu sempre fui muito apaixonado por Malcolm X e aí fui fazer Dr. Luther King Jr. no teatro. Tinha uma pergunta sobre... Enfim. E aí eu mergulhei na vida desse homem. Eu entendi que amor que ele prega é amor revolucionário, é esse amor que faz ponte. Não é esse amor, esse amor cristão de dar a cara, o rosto para tapa, interpretar o mal. A gente não é santo, a gente é ser humano. É legítimo sentir raiva, sentir ódio, principalmente quando a gente é do lado de quem é oprimido, né? De quem passa por opressão. Imagina um jovem preto, leva porrada da polícia, vai sentir amor por esse policial, por essa instituição, por esse Estado. Não é isso, não é disso que o cristianismo está falando. Eu não sou cristão, mas eu tive que mergulhar e já vou para um outro trabalho que beira um pouco o cristianismo, que é o capiroto. Então, é esse amor por si, e que a partir do ódio em relação a uma circunstância, a alguém, ele pode ser transformador. É nisso que se trata, sabe? Do que eu posso fazer. Eu sinto raiva, sinto ódio dessa estrutura, sinto. Mas como é que eu posso pegar isso e transformar para os meus? Isso é tecnologia, isso é potência. Esse amor me interessa. Esse amor do Martin Luther King Jr. me interessa, sabe? Esse amor de Mãe Beata me interessa, do pastor Henrique Vieira me interessa, sabe? Mãe Beata de Iemanjá. Esse amor que você tem pelo coletivo e que você quer o melhor para o coletivo e por isso você tem que estar vivo. É esse amor que está faltando. Quando eu vejo um jovem
que poderia estar com máscara na rua, que poderia estar em casa, sabe, e estar na rua, principalmente um jovem de classe média, é porque ele não tem amor nem a si, nem aos seus. Sabe? Esse amor que a gente precisa contaminar, principalmente, para a periferia. Porque, assim, querido, porque a periferia está... Eu não tô legitimando, não. Mas porque a periferia, o cara está no boteco, não estou generalizando. O cara tá no boteco, porque o cara não sei o quê, porque a periferia está lotada, não tem máscara, etc. Primeiro que é um aparato que é caro, né? Um álcool custava R$3, R$4, está custando 15. Isso é um absurdo, cara. E o Estado que deveria fiscalizar não fiscaliza. Não fiscaliza. Sim. Outra pauta. Como é que a pessoa é maltratada diariamente pela sociedade, pelo Estado, e vai ter amor próprio? O que é um vírus invisível para quem leva tiro quase todos os dias? Para quem o Estado banaliza a vida? Para quem o Estado mata uma criança dentro de uma Kombi? É esse amor que eu quero falar para os meus. Sim. Estar vivo é uma revolução. Estar vivo, se amar, amar os seus, é de uma maneira genuína, é transformadora. O amor próprio dos meus, das minhas, pleno, tira o Bolsonaro do poder. Sim, sim. Meu amigo, já me mandaram aqui, tá faltando 8 minutos, porque live boa passa e a gente nem percebe, graças a Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que é mais sobre a minha região aqui, que eu acho que você pode falar um pouquinho, sobre em relação à desigualdade cultural, né? Enfim, pergunta aqui do Lucas, existe uma desigualdade gigante entre incentivo à arte cultural aqui no Rio. É como se fosse realmente várias cidades dentro de uma. A Zona Oeste sofre muito mais com isso, tanto em relação a cinema, teatro, equipamentos culturais como um todo. Você, como cientista social, como enxerga isso? Nós temos 7 minutos, tá? Tá. Faz parte do pacote. Cultura, arte, está vendo? É uma estrutura de suma importância. A gente ia, sei lá, sucumbido como sociedade nesse momento de quarentena, se a gente não tivesse ator, se não tivesse atriz, se não tivesse técnico, se não tivesse processo de criação. Nada mais do que limitação de poder, nada mais do que limitação do pensar. Algumas pessoas dessa sociedade, a gente precisa entender que algumas pessoas podem sonhar, outras não. Algumas pessoas podem realizar seus sonhos, outras não. Algumas pessoas precisam da estética artística, outras não. E eu não vou falar dessa estética burguesa, não, porque eu bato firme quando eu falo assim, você tem que levar o seu teatro para a favela, para o morro. Não, você tem que potencializar a cultura existente. Porque, para mim, não existe no Brasil, nesse momento, um projeto mais poderoso do que o cansaço. O slam. Não existe. E era o Estado que deveria potencializar. Sabe? Você tem concentração de jovens. É por isso que a cultura não pode ser investida. Imagina o que é o slam? Concentração de meninos e meninas debatendo, sabe? Debatendo sociedade. O Estado ele não vai dar dinheiro para isso. Ele não vai potencializar para isso. A gente precisa entender que cultura é ferramenta de transformação social. Cultura é a possibilidade de você rever, refletir a sua própria vida e a vida dos seus. O Estado ele não vai investir. Não então, vai mesmo. É para pouco. Criminaliza muitas vezes. Criminaliza, né? O slam. Para áreas como a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, para a Zona Leste em São Paulo. O Estado se entende como polícia na proteção daqueles que têm recurso. Então, o grande inimigo é o pobre. Sim. Meu amigo, assim, já mandaram aqui, faltam 3 minutos.
eu tenho diversas outras perguntas para te fazer, mas não vai dar tempo. A pergunta é o seguinte: tem como mais para frente a gente marcar uma nova live e, enfim, né, fazer essas perguntas aqui? Porque eu amei. Vou fazer outra. Vou fazer uma live às 11. Senão, Alan Soares, Movimento Black Money. Acabou de. Tudo é meio Black Money. Eu vou fazer uma live sobre movimento Black Money e que quem se coloca como antirracista, aliado, uma das nossas principais pautas é a pauta econômica. Então, vá consumir na mulher preta, vá consumir no homem preto. Deixa eu perguntar uma coisa para finalizar aqui, antes de eu, enfim, né, considerações finais. Kennedy Lima, eu te amo. Meu diretor de movimento. Você não fala que foge. Ele é caro, ele vai falar, vai querer trabalhar com outras pessoas. Kennedy, te amo. Um livro. Um livro. O Pequeno Príncipe Preto. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Estava em segundo lugar de venda na Amazon. Parabéns, meu amigo. Categoria. É um livro que é um sucesso porque existe um povo preto que está consumindo, existe um povo não preto que está buscando uma consciência. Para crianças de 0 a 120 anos, mesmo. Os adultos ficam encantados. Para crianças negras, para crianças não negras. Se você quer criar a partir de uma educação antirracista, você tem que oferecer diversidade. O que é o racismo? É a manutenção, você entender que existem culturas superiores e culturas inferiores. E aí você precisa nivelar, você precisa mostrar que existe diversidade, não existe o certo ou o errado. Então, apresente aí. Se você é antirracista, compre o livro de Rodrigo França, de Maíra Azevedo, de Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz. Esse livro é um filho que eu amo, é um filho em parceria com a ilustradora Juliana Barbosa Pereira, uma mulher preta que, nossa, ficou... Olha isso, gente. Lindo. Não, muito bonito mesmo, de verdade, meus parabéns. Cara! Não, muito obrigado. Não, vou comprar com certeza. Como é que faz aqui? A Amazon? Eu quero ser o primeiro lugar da Amazon. Boa, irado. É isso. Tá vendo aqui, gente, ó, compromisso. Ó, faltam 2 minutos, meu irmão. Eu quero te agradecer muito, que Deus te abençoe, tá? Que o amor de Deus esteja na sua vida sempre, fazendo cada vez mais que você seja essas pontes para diversas pessoas, para transformar a vida dessa sociedade aí, que precisa muito da sua voz, da sua coragem, tá? Muito obrigado por tudo. Passo para você e depois eu finalizo aqui mais uma vez. Obrigado, a gente marca, eu falo pra caramba e... Não, mas foi maravilhoso. Eu aproveito. Eu aproveito os canais para poder falar e não falo por ninguém, eu falo por um povo. Obrigado e espero que eu tenha causado aí reflexão para as pessoas. Muita coisa. Gente, olha só, essa live aqui, daqui a uns 5, 6 dias, vai estar no meu YouTube, que é o William Seri. Eu vou te passar também, se você puder, enfim, né, quiser publicar lá, essa live aqui, vai estar lá no YouTube. E aí, quem quiser rever, mandar para alguém, show de bola. E nesse momento, a gente vai dar uma risada para a galera printar e postar aí no story, que a gente reposta depois. 2, 3. Valeu, meu amigo. Que Deus te abençoe, tá? Gente, muito obrigado. Querido. Quem puder nos seguir aí, tamo junto. Beijo, meu querido. Fica com Deus, tá? Obrigado por tudo. Tchau, tchau.